Compartilhar aqui uma palavrinha, eu estava pensando essa semana o que compartilhar. E Deus me fez lembrar de uma mensagem que eu compartilhei acho que 2 anos atrás, no final de ano, que está lá em Romanos 8:28. O versículo é conhecido, mas vai ser 2 versículos que eu vou ler hoje de capítulos diferentes, que Deus me fez lembrar aqui ainda agora. Achou aí? Não travou o celular dessa vez, não? Só aqui, ok. Diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Vou ler até os outros dois. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus me fez lembrar desse versículo porque esse ano foi um ano muito difícil. A crise aí tomando conta do país, nós não passamos por ela, mas podemos dizer que pegamos o começo dela. Vamos assim, atingidos um pouquinho por ela. Uma prova é passar no mercado e você vê as coisas muito caras. De uma certa forma, nos pegou um pouquinho que pesou no bolso esse ano para alimentação, para tantas outras coisas. Fora provas pessoais que nós passamos, momentos difíceis, momentos de luta, perseguições, tantas coisas aí que nós passamos. Não foi um ano fácil esse ano de 2016. Foi um ano assim para guerreiros mesmo. Não foi um leão por dia não, acho que deve ter sido uns 20 leões para matar por dia. Mas o que... 365. 66, que acho que esse ano foi bissexta. Esse ano foi bissexta. E o que a gente tira com isso? Que tudo que a gente passa na nossa vida contribui para o bem. Às vezes a gente não entende o porquê recebemos os nãos na vida. A gente quer algo tanto na vida, a gente luta, às vezes um emprego novo, uma faculdade, às vezes, sei lá, mudar de casa, ou às vezes quer conhecer um outro país, um outro estado, ou tantos projetos aí, mas... a casa se tem aqui. Tantas coisas, e às vezes você vai querer caçar assim de tudo que é lado e não vem, só vem não. Mas Senhor, tanto não. Esses nãos contribuem para o nosso bem, para nos fazer crescer. Não só espiritualmente, mas como homens, amadurecer. Mas aonde eu vou entrar aqui é no 29 e no 30, que tem uma coisa interessante aqui. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tem um versículo, eu não sei se é... Eu sei que tem um em Jeremias e tem outro no Salmo 139, onde fala que Deus nos conhece antes do ventre da nossa mãe e Ele já tinha nos predestinado, nos preparado para o propósito que estamos vivendo hoje. Então, ou seja, esses anos que nós já temos de caminhada, não só com Deus, mas que nós já temos de vida, tudo que nós já passamos até hoje, mesmo o que a gente passou antes de conhecer a Cristo, Deus já tinha preparado. Tudo bem que existem situações que o inimigo quer nos atacar, mas o inimigo só pode nos atacar se Deus permitir. A Bíblia mesmo diz, não cai uma folha de uma árvore se Ele não permitir. Tudo que a gente passa, tudo bem que tem algumas situações que é escolha nossa, que são burradas nossas. Que a gente vai lá, desobedece a Deus e faz. Mas tudo que a gente passa, é Deus quem permite nas nossas vidas para que nós possamos crescer. E até para nós valorizarmos aquilo que a gente vai receber. Como é que a gente, um exemplo, vai valorizar um emprego
Se a gente não sofrer um pouquinho por ele, correr atrás, condução lotada, sol quente, às vezes sem dinheiro, muito mal para a condução, sem poder se alimentar direito, acordando cedo e dormindo sabe-se lá que hora, passando por situações muito difíceis, às vezes, sei lá, não ter dinheiro para pagar as contas, ou tantas outras coisas. Tudo Deus permite justamente para o nosso amadurecimento, para nós darmos valor quando nós tivermos aquela bênção na mão. Então, Deus ele nos predestinou, Ele já tinha nos escolhido antes de nós aceitarmos a Cristo. Tudo bem que Ele nos dá o livre-arbítrio de nós aceitarmos ou não ser filhos dEle. Mas Ele já sabia, Ele tem lá anotadinho no livro dEle, todos os que já vão aceitá-lo como Salvador até o dia da sua vinda. E glória a Deus que nós estávamos nessa lista. E fomos predestinados pelo Senhor para que possamos hoje viver as promessas dele. O 30 aqui. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha só. Deus nos predestinou, ou seja, Ele já tinha nos preparado, nos escolhido para esse momento. Nos chamou, ou seja, o convite de amor. Ele nos justificou, ou seja, os pecados que nós cometemos já era, não voltam mais, e nos glorificou, ou seja, Ele nos fez ser como Ele. Tudo bem que nós só vamos ser totalmente como Ele no dia em que Ele voltar, que fala, o apóstolo Paulo mesmo fala que nós vamos ter o nosso corpo glorificado, nossas vestes vão ser mudadas, nós seremos como Ele e veremos como Ele é. Nós finalmente iremos saber como que Deus é. Então, Deus ele nos glorificou. Nós estamos ainda num processo de transformação, mas nós já temos a certeza de que nós somos como Ele. Por que muitos são chamados, não é nem de evangélicos, são chamados de cristãos? Porque cristão é parecido com Cristo. Nós nos tornamos, ou seja, parecidos com Ele, nas atitudes, no modo de pensar, em tudo que a gente fizer. Nós temos que procurar ser parecidos com Cristo. E o outro versículo que Deus me fez lembrar aqui é um outro conhecido também, que é 1 Tessalonicenses 5,18. Ambos os versículos, o apóstolo Paulo que escreveu. Ambos os versículos do sábio apóstolo Paulo, que eu admiro demais. Só o 18. Tudo dá graça porque esta é a vontade de Deus em Cristo e Ele para convosco. Eu não precisaria nem explicar o versículo. Está explicado aqui. Eu não precisaria nem explicar o versículo. Nós vivemos um ano difícil, mas qual é a nossa atitude como servo de Deus? Xingar? Mandar Jesus ir passear? Falar um monte de palavrões? Esmurrar a parede? Descontar nos outros os nossos problemas? Tudo bem que nós de vez em quando somos ingratos, que só Jesus na causa. Nós não temos assim parado para agradecer. Teve essa tragédia da Chapecoense e mandaram um texto para mim no WhatsApp. Não sei se eu cheguei a te mandar. Do acidente da Chapecoense, uma historinha que fala sobre nós temos aproveitarmos o tempo para abraçar, amar, alguma coisa assim. Acho que eu cheguei a te mandar. E nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo. Nós temos que, todo o tempo que nós temos, já que a vida é muito curta, nós temos que aproveitar para ser gratos, mesmo por aquelas coisas que não aconteceram em nossa vida. Se eu fosse enumerar aqui o tanto de coisas que eu queria fazer esse ano e Deus não me permitiu, nós íamos chorar aqui. Não dá para fazer. Não tem um tempo certo. Teve muitas coisas que algumas eu alcancei, mas no meio do caminho tiveram que parar. Teve outras que uma coisa eu vou citar aqui, por exemplo, eu queria ter viajado esse ano, ter ido rever minha avó, mas quis o Senhor que não desse certo. E Ele sabe o porquê que não era para ter acontecido isso. E por coincidência, quando eu viajei ano passado, na mesma época, estava tendo uma queda de avião como está tendo esses dias, do mesmo jeito.
eu já estava com medo do caramba, porque o pavor de altura. E avião caindo ainda, pronto. Vocês foram naquele tempo, tempo que caiu lá, não, o avião bateu lá. Teve queda de avião. Teve queda de avião, foi no mesmo tempo. Mas Deus, ele sabe por que esse ano eu não pude viajar. Eu, nos meus planos também, era para estar quase casado há um ano. Nos meus planos. Era para estar quase casado há um ano. Ia ficar bem pertinho do saudade de casamento que eu ia fazer um ano. Nos meus planos era para eu ter me casado em janeiro. Desse ano? Desse ano. Nos meus planos. Fazer a casa bonitinho, tinha planejado para fazer a casa, não deu certo, deu tudo errado. Aí tive problemas com o meu relacionamento, que eu tive que terminar. Eu, nos meus planos, eu com certeza já estaria casado, mas Deus não achou por bem. Fiquei triste por um tempinho, fiquei, mas Deus, ele sabe por quê. Não deu certo para mim, não deu certo para ela. E tantas outras coisas aqui que eu poderia citar que não deram certo, mas qual tem que ser a nossa atitude? Ser grato. Porque às vezes são livramentos que Deus nos dá, ou às vezes coisas que Deus nos permite passar para nós crescermos. Para que quando nós alcançarmos essas vitórias que Deus quer nos dar, nós possamos dar mais valor. Nós possamos olhar para trás, ver o suor que a gente arrancou, ver o suor que a gente teve que produzir e dizer, olha, Senhor, foi difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena a gente alcançar aqui. Você, ao seu ver, o que é ser grato ao Senhor? O que você entende? O que é para você é ser grato ao Senhor? Sempre tá, mesmo que as coisas não estejam dando certo, assim, sempre acreditar em Deus, sempre ver que Ele vai nos fazer mudar essa situação. E ser grato, agradecer Ele sempre, mesmo estando na pior situação possível, você tem que, agora a Deus, agradecer por estar na presença dEle. Agora essa pergunta eu vou fazer, mas nós não vamos responder, porque essa aí vai cada um analisar. Nós temos sido gratos? Aqui, Às vezes não, né? essa pergunta que fica para nós. Situações que a pessoa Nós temos sido gratos, nós temos realmente compreendido a vontade de Deus para nós, que tem vezes que nossa vontade é chamar constitucionalissimamente várias vezes. Então, o que fica para nós nesse último encontro do ano é sermos gratos ao Senhor Jesus. Gratos por aquilo que Ele nos deu, gratos por aquilo que Ele não nos deu. E também... porque Ele vai nos dar ainda. Exatamente. E compreendemos também que tudo coopera para o bem dEle. Porque Deus nos escolheu, como nós lemos aqui em Romanos 8, nos versículos 29 e 30. Se Deus, Ele nos escolheu, Ele não nos escolheu à toa, Ele não nos escolheu em vão. Ele nos escolheu para passar batido por aqui. Ele nos escolheu com um propósito. Tem um outro versículo que também o apóstolo Paulo diz, não sei se é Colossenses ou... acho que você consegue achar aí fácil, que fala sobre consolar uns aos outros. O apóstolo Paulo fala sobre consolar uns aos outros, que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consolou com suas santas consolações para que nós consolarmos a outros. É mais ou menos assim que diz o versículo. Eu só não lembro onde é que está escrito. Bendito seja o Pai. Eu sempre esqueço de pegar a referência desse versículo e a cor de louco. Qual é o livro? Eu não lembro de... Acho que é Tessalonicenses, não sei. Não vou lembrar de cara. Eu sei que o versículo fala bem sobre isso, sobre consolação.
Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consolou com suas consolações, para que possamos consolar a outros. Bendito seja o Pai. É só você colocar que nos consolou para que possamos consolar os outros. Que nos consolou. Para que possamos ser consolados, que aí fica mais fácil. Segundo Coríntios? Deixa eu ver. Segundo Coríntios, porque apareceu várias vezes, sabe? Segundo Coríntios. Acho que vai ser assim mesmo. Segundo Coríntios 1, tu tinha que estar... Exatamente. 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, o que nos consola em toda a nossa tribulação, sabia que tinha errado alguma coisa, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Deus, ele nos permite passar por provas para que nós possamos ajudar a outros. Porque de que maneira que a gente vai poder falar de Jesus aos outros? Tendo experiências. O pastor Renato Ribeiro uma vez contou uma experiência que ele gosta de falar de Jesus para as pessoas quando tem velório. Porque as pessoas estão lá quebrantadas, estão sensíveis, e aí pode chegar, dar um abraço e ali ganhar as pessoas para Jesus. Ou seja, consolar as pessoas num momento difícil. E todo mundo já perdeu um ente querido. E é uma forma da gente consolar outros. Todo mundo já teve uma desilusão, todo mundo já perdeu o emprego, todo mundo já passou por alguma situação em que pode consolar outros. Então é para isso que Deus muitas vezes nos dá os nãos. Eu esse ano briguei muito com Deus por muitas coisas que Deus não deu, mas Deus foi me mostrando depois o porquê. Mas o que fica para nós hoje, nesse último encontro do ano, é que nós possamos ser gratos ao Senhor, que tudo coopera para o bem, e nos lembrarmos que Ele nos predestinou, que nós somos escolhidos de Deus e que Ele não deixou de nos amar. Ele nos ama de uma tal maneira que deu o seu Filho por nós. Então, Ele nos escolheu, não foi à toa. Tudo que nós estamos passando hoje vai ser para que o nosso testemunho fique cada vez mais completo e nós possamos ganhar mais almas para o Senhor Jesus através do nosso testemunho. Que Deus fale mais aos nossos corações.